como teria sido essa última semana de Jesus a partir dos textos do Novo Testamento. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Antes de começarmos a leitura e pontuar os fatos mais importantes desse texto, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pois o Senhor tem sido bondoso conosco e tem cuidado de seu povo. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos pelo dia que passamos, te agradecemos pela chuva que caiu sobre essa terra, demonstração da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, do teu amor. Te louvamos e te adoramos, porque nessa semana nós podemos refletir, pensar um pouco mais sobre a grandeza da obra de Jesus Cristo. Queremos colocar em tuas mãos nossas vidas, desejando ardentemente conhecer tua vontade, teu propósito e tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa semana. Colocamos, Senhor, diante de ti nossas vidas, na total dependência de Cristo Jesus. Que o Senhor seja glorificado, exaltado e engrandecido entre nós, para o louvor da tua glória. Que o Senhor fale conosco, simplesmente pela leitura da tua palavra. Que a leitura de tua palavra abra os nossos olhos diante da grandeza da tua majestade, Senhor. Recebe nossa adoração, nosso louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Bem, o que Jesus teria feito na quarta-feira? O que ocorreu na quarta-feira? Em que Jesus, naquela última semana, ele esteve entre os homens. O primeiro texto que queremos ler é João capítulo 12, dos versos 20 a 50. Então vamos abrir o Evangelho segundo João. João capítulo 12, dos versos 20 a 50. Veja, queridos, que nesse texto, é um texto exclusivamente de João, aqui. E Jesus percebe naquela hora, quando os gregos, e aí os gregos não são gentios, mas são judeus de língua grega, chegam até Jesus e querem vê-lo, querem conhecê-lo. Jesus ali já percebe que o seu tempo está chegando, né? É muito interessante quando Jesus diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele sabe que a morte dele produzirá muito fruto para a glória de Deus. E o desejo de Jesus é exatamente cumprir a vontade de Deus. Verso 27, que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Ou seja, Jesus tinha plena consciência de que a morte dele na cruz era exatamente a vontade do Pai. Então Jesus não foi pego de surpresa, ele não está iludido, ele não se sente enganado, ele sabe que veio para aquele momento, não é? E é muito interessante também perceber duas coisas que o texto nos coloca. Verso 37, embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. Veja, queridos, não é o fato de ter sinais, milagres ou qualquer coisa supostamente espiritual ou maravilhosa que faz a transformação no coração humano. Os judeus viram muitos sinais de Jesus e não creram nele. Isso aqui é muito significativo. Outra coisa importante, no verso 42, quando fala que muitas autoridades creram nele. Mas, diz o texto,
por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Ser expulso da sinagoga era mais do que ser excluído do culto feito na sinagoga, mas ser excluído da própria vida religiosa dos judeus, pois preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas, às vezes, acreditam em Jesus, mas o medo de serem excluídos de certos grupos fazem com que eles não se revelem publicamente diante das pessoas para seguir a Jesus. Agora vamos para Mateus 23, porque depois que Jesus fala tudo isso, e ele fala de que vai morrer, e ele sabe, e é interessante ver que essa passagem que acabamos de ler de João cita o profeta Isaías, e diz, olha, eles não creram, porque o profeta Isaías já tinha visto isso, já tinha dito isso, de que eles ouviriam e não creriam. E é interessante que essa passagem de Isaías é Isaías capítulo 6. E João vai dizer que Isaías viu a glória de Jesus. E quando olhamos o texto de Isaías capítulo 6, Isaías está no templo e vê o trono do Senhor, vê os querubins cantando, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E Isaías viu a glória do Senhor. E João diz, Isaías viu a glória de Jesus, identificando Jesus com a glória de Yahvé no templo em Isaías capítulo 6. Isso é muito interessante. Mas antes dessa passagem, Jesus já tinha dito que, quando eles perguntam para Jesus, por que fala por parábolas para eles? E a nós fala de forma tão clara. E Jesus cita esse texto de Isaías capítulo 6, dizendo, para que vendo não vejam e ouvindo não escutem, e não creiam e não sejam convertidos. Jesus já tinha citado aquilo. E certamente o Espírito Santo, ao trazer à memória de João aquele fato e a incredulidade dos judeus, apesar dos sinais, o Espírito de Deus lembra a João aquela passagem de Isaías, e daí porque João vai dizer, Isaías viu a glória de Jesus. Quer dizer, 700 anos antes, Deus já estava mostrando que o Messias glorificado seria rejeitado. A semelhança de Isaías, porque ele cita tanto Isaías capítulo 6 como Isaías 52. Quem creu na nossa mensagem? Queridos, esse texto é muito significativo. Essa expressão, ai de vós, é uma expressão de condenação. Então Jesus está pronunciando uma condenação contra os fariseus e contra os escribas. Perceba que Jesus começa dizendo que a teologia deles, o ensino deles não está errado. O que está errado é a atitude hipócrita deles. O que está errado é o estilo de vida deles. E esse estilo de vida dos fariseus é um estilo de vida que visa ser visto pelos homens, adulado pelos outros, né? E reconhecido pelos outros como pessoas justas, dignas de alguma justiça diante de Deus. Jesus diz, olha, façam o que eles dizem, mas não façam como eles fazem. E Jesus vai dando uma série de pronunciamentos, de juízos sobre os fariseus e os escribas. E eu quero que os irmãos imaginem que Jesus está falando isso àquela multidão, e aquela multidão conhecia muito bem o que os fariseus e o que os escribas faziam. Então Jesus dá uma série de coisas aqui, e eu quero pontuar apenas algumas coisas. Quando ele fala de prosélito, o que é um prosélito? É um gentil convertido ao judaísmo. Então Jesus diz para eles, vocês são capazes de irem, atravessarem o mar, cruzarem os desertos e fazer um convertido, só que vocês tornam esse convertido 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Justamente por quê? Porque eles, ao converterem um gentil ao judaísmo, eles não convertiam ao Deus de Israel, mas aquela série de regras
que eles impunham sobre as pessoas, né? Um outro detalhe importante aqui que eu quero destacar é quando ele fala do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus está dizendo que todo o sangue justo derramado em todo o Antigo Testamento. Abel está em Gênesis, e Zacarias, filho de Baraquias, está no segundo livro de Crônicas. E a Bíblia hebraica começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. E esse Zacarias foi apedrejado entre o altar e o santuário, quando ele tentou repreender o rei Joás. E o rei Joás, não aceitando a repreensão de Zacarias, os homens dele o apedrejaram. Então Jesus faz uma menção de todo o sangue justo do Antigo Testamento. Todos aqueles que morreram e que foram apedrejados justamente por permanecerem firmes diante do Senhor, Jesus vai dizer: este sangue será cobrado de vocês. Então os fariseus estão aqui sendo julgados pelo Senhor. E esse ai aí, como todas as expressões semelhantes em toda a Bíblia, representam um tom de condenação e juízo. Vamos para o capítulo 24 de Mateus. Mateus 23, 23, mostram que os fariseus eram extremamente zelosos em dar o dízimo exatamente que era necessário. Só que Jesus está dizendo, não adianta você ser tão meticuloso em dar o seu dízimo e esquecer o que a lei, de fato, exige de você, que é a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Aí Jesus está dizendo, não esqueçam de fazer estas coisas como aquelas. Quer dizer, dar o dízimo é importante, mas você não pode esquecer de ser justo, misericordioso e leal. Né? Então Jesus está dizendo, não adianta fazer uma coisa pensando que você está comprando Deus. Veja que os discípulos de Edir Macedo já existiam naquela época. Né? Querer comprar Deus de alguma forma. Querer negociar com Deus. Eu te dou o dízimo e o Senhor me dá aquilo. Né? Mas na igreja era uma coisa e em casa era outra. Já naquela época já tinha desse tipo de gente. Isso é interessante porque na quinta-feira é quando ele vai cear com os discípulos, né? Então, essa presença de Jesus, esse dia de Jesus, de fato foi um dia muito, muito marcante, como se Jesus dissesse assim, eu vou abrir o jogo com vocês e saiam da frente, né? Então, Jesus está sendo muito duro aqui. E aí, no capítulo 24, nós vamos ler até o capítulo 26, Jesus vai dar o seu sermão profético. Antes da gente seguir, irmãos, eu pergunto, está alguma coisa acontecendo semelhante a isso? Exatamente isso que Jesus está falando. Acho muito interessante porque esses 14 primeiros versículos aqui de Mateus 24 é quase que uma síntese do que vai ocorrer até o fim. É interessante também notar que os discípulos estavam impressionados com a construção do templo. Lucas vai dizer que os discípulos levaram e disseram para Jesus, olha com que grandes pedras esse templo está construído. E de fato, irmãos, a construção do templo de Jerusalém foi uma construção fabulosa, porque Herodes não apenas reformou o templo, mas ele construiu, ele fez uma construção ainda maior ao redor do templo, de modo que Flávio Joséfo dizia que era uma construção magnífica, maravilhosa. Até mesmo hoje, chegando perto da construção do templo, do monte do templo, ainda é capaz de ver a beleza daquele templo. Só para que os irmãos tenham ideia, o templo foi reformado em 46 anos. Começou com Herodes. Herodes morreu e não viu o término da obra. Na época de Jesus ainda estava sendo reformado. O templo ainda estava sendo embelezado. E quando o templo ficou pronto, poucas décadas depois foi destruído novamente. Então Jesus fala de algo que vai ocorrer ali, naquele tempo,
Só que ele também fala depois de outros sinais, porque os discípulos agora estão no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras fica de frente para o templo. Então, certamente, Jesus está olhando para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, está vendo o templo numa primeira perspectiva, e aí os discípulos chegam junto dele e dizem: Senhor, quando é que ocorrerão essas coisas? Só que Jesus vai dizendo alguns detalhes, só que eu quero destacar duas coisas aqui desses detalhes. A primeira é quando Jesus, falando de uma série de sinais, ele diz o seguinte, verso 6. Não fiqueis alarmados, ainda não é o fim. Então, Jesus fala de guerras, de rumores de guerras, de morte, de fome, mas Jesus diz, ainda não é o fim. E depois, no verso 8, quando ele diz que tudo isso é apenas o princípio das dores. Então, às vezes a gente vê alguns crentes alarmados, preocupados. Ai, meu Deus, é guerra, é bomba, e outro ataque terrorista, e não sei o que lá, e um maluco lá na Coreia do Norte apertando o botão para jogar míssil. Jesus, não se preocupe não, isso é apenas o princípio das dores. Vale salientar aqui que Jesus destaca algumas coisas mais preocupantes. Ele diz que nós seremos odiados por sua causa. Você está preparado para ser odiado por causa de Jesus? Ele diz, muitos vão abandonar a fé. Muitas pessoas, muita gente que se diz crente, vai abandonar a fé. Havia uma pessoa aí famosa, disse que se converteu algum tempo atrás. Um dia desse eu estava vendo na notícia que essa pessoa famosa que disse que tinha se convertido foi para uma boate gay pedir perdão para os gays, porque será que precisa disso? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que parecem ser de Deus e não são, né? Não, mas isso que Jesus fala somente para os discípulos. Ele já não fala mais para a multidão. O texto vai dizer que ele saindo do templo. Então ele está na parte externa do templo. Os discípulos estão mostrando os fundamentos do templo. Lucas vai dizer isso, que eles foram mostrar para Jesus os fundamentos do templo. E Jesus está falando apenas com os discípulos. Ele já não está mais no meio da multidão. Ele falou isso somente para os discípulos. Né? A maldade vai aumentar, o amor vai esfriar. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos algo que nunca podemos perder de vista. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não, ele está falando aqui ele está falando de um contexto geral, por isso que eu estou dizendo que Jesus aqui faz uma síntese de tudo que poderá ocorrer e que vai ocorrer. Veja que ele fala aqui, por se multiplicar a maldade. Maldade aqui é mais do que ações malignas. Aqui a maldade está falando da impiedade. A impiedade no mundo vai gerar a falta de amor. Vai fazer com que o amor esfrie. Ou seja, a iniquidade, a impiedade, a palavra aqui grega é anomia. É algo fora da lei. Vai crescer de tal modo que o amor de muitos vai esfriar. Então, embora às vezes a gente encontre
ainda manifestações de solidariedade, como o caso da Bélgica, quando explodiram a bomba, as pessoas vão lá, oram, choram, põem coroa de flores e tudo mais. Isso ainda é o resquício da imagem de Deus no homem. Mas em termos gerais, na normalidade da vida, as pessoas não prestam atenção umas às outras. Os abortos vão acontecendo e ninguém se toca quanto a isso. Já não mexe. A maldade e a violência tornam-se tão grandes que as pessoas simplesmente perdem a sensibilidade. É isso que Jesus está dizendo. Não sei se os irmãos ouviram isso essa semana, saiu essa semana. 10% das mortes ocorridas no mundo ocorrem aqui no Brasil. 10% das mortes ocorridas no mundo ocorrem aqui no Brasil. E a maioria dessas mortes ocorrem no Nordeste. Então, veja que isso às vezes passa despercebido. Porque as pessoas vão ouvindo, daqui a pouco elas perdem a sensibilidade. Né? Não apenas isso, mas da maldade, das drogas, da violência, da corrupção. Vai gerando nas pessoas um esfriamento. E é isso que Jesus está dizendo. Que nos últimos dias, antes de sua vinda, o mundo será um mundo cão mesmo. Né? Será um mundo onde a maldade vai alcançar o seu ápice. Por isso que a Bíblia vai comparar os dias da vinda de Jesus como os dias de Noé e como os dias de Sodoma. A comparação é nesse nível. Verso 15. Pois não. Sim. Sim. E não somente isso, não apenas a questão de alternativas religiosas. Naquela época existiam muitos que diziam que era o Messias. Jesus não foi o único que disse que era o Messias. Na época de Jesus, muitos diziam isso. Mas tem um detalhe. Até hoje, ainda existem pessoas que se autodenominam Jesus Cristo. Tem o Henri Cristo aqui, Tupiniquim, né? Tem o Messias Tupiniquim aqui, mas tem outros, né? Sim, de que só ele é o caminho, né? Mas aqui Jesus também está falando para os discípulos de que um dos sinais de sua vinda é a multiplicação de pessoas que vão dizer que é o caminho. E é isso que é interessante. Ao mesmo tempo que há uma aparente multiplicidade de religião, de falsos cristos, de falsos messias, de falsos profetas, ao mesmo tempo também tem um grande índice de maldade e de iniquidade. Quer dizer, no século XX, no início do século XX, muitos imaginavam que quando entrasse o século XXI, o mundo não teria mais religião, e que a Bíblia só seria vista em museus. E a gente entra no século XXI com uma grande efervescência religiosa, e hoje religião faz parte quase que do senso comum das pessoas. Mas a maldade é tão pior quanto no passado. Se a gente pode dizer assim. Verso 15. E aqui vem algumas falas de Jesus e algumas parábolas muito interessantes. Uma pausa aqui. Esse texto aqui, como todo texto apocalíptico, todo texto que fala sobre o fim dos tempos, eles são textos não tão fáceis de serem lidos e compreendidos. Primeira observação. Segunda observação.
Jesus está falando de dois tempos. Um tempo profético no final, um tempo profético para aqueles dias. E essa profecia se mistura. Então Jesus está falando de sua vinda, mas de coisas que estão ocorrendo e que ocorrerão no tempo deles. Por isso Jesus está dizendo, eu vos advirto já antes. Jesus fala de Daniel. E essa profecia de Daniel está ligada às 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas de Daniel está ligada à segunda vinda de Cristo. Tanto a primeira como a segunda. E quando ele diz, quando vocês virem a abominação assoladora, Jesus fala assim, quem lê entenda. Então ele fala de algo que está no futuro. Algo já tinha ocorrido, pelo menos 130 anos antes, 160 anos antes, quando Antíoco Epifânio sacrificou uma porca, no altar do templo de Jerusalém. E transformou o templo de Jerusalém num prostíbulo. E colocou uma imagem de Zeus Epifânio dentro do templo. Isso ocorreu 160, 190 anos antes de Jesus. Do que ele está falando agora. Isso gerou uma revolta, a famosa revolta dos Macabeus. Mas a profecia de Daniel e esse fato que tinha ocorrido com Antíoco Epifânio já era uma pré-visão do que ocorreria nos últimos dias. E a palavra de Deus vai nos atestar que o templo de Jerusalém será reconstruído. Porque, como vai dizer Paulo posteriormente, o anticristo sentará no templo de Deus e se autodeclarará o próprio Deus. Nós sabemos hoje que o templo não está construído. Lá no Monte do Templo há duas construções muçulmanas. O templo de Al-Aqsa, da cúpula dourada, está lá, construído. Mas como nós estamos vendo, o mundo islâmico está em guerra. Por isso nós temos que orar. Temos que orar e ter a Bíblia num lado e um jornal no outro. Porque a gente está vendo o mundo correndo para isso. Hoje, literalmente, não dá para Israel construir um templo. Mas saibam os irmãos, há um instituto em Jerusalém que promete construir o templo em 6 meses. Já tem as roupas sacerdotais, já tem todos os utensílios do templo, já tem tudo. Existe o museu do templo para ser reconstruído naquele exato lugar. Vamos chegar lá. Então Jesus está falando de um tempo futuro. Mas ele também está falando de um tempo presente. Aí entra o verso 22. Porque Jesus está falando que naqueles dias, ele já não começou dizendo no capítulo para os seus discípulos que não ia ficar pedra sobre pedra? Jesus está aí por volta do ano 32 depois dele. 32 depois de Cristo. Em 66 começou a revolta judaica contra Roma. Em 70, Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo. Então Jesus está falando de algo que vai ocorrer naqueles dias. Por isso que eu disse que essa profecia é uma profecia que fala aqui e lá ao mesmo tempo. Quando ele diz, muitos falsos cristos vão surgir, não acreditem neles. E quando ele fala aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Aqui ele está falando do futuro. Pensei que era Pensei que você estava perguntando sobre as grávidas. Porque quando ele fala das grávidas, e diz, para que a vossa fuga não ocorra num sábado, é porque eles são judeus. Esse evangelho de Mateus foi escrito para judeus. E sabe o que é interessante? Os judeus cristãos de Jerusalém conheciam essa profecia de Jesus. E diz a história que, quando os exércitos romanos estavam se aproximando de Jerusalém, todos os cristãos judeus de Jerusalém fugiram. Por quê? Porque eles já sabiam que a cidade ia ser destruída.
Então todos os cristãos saíram. Então por isso que Jesus fala assim, eu já vos advirto antes. E os cristãos viram na profecia de Jesus uma advertência para que eles fugissem. Então os cristãos não foram destruídos com os judeus naquele momento. Então Jesus está falando daqueles dias. Agora, esse verso 22 que o irmão falou, está colocando aqui acerca dos últimos dias. Sim, porque ele fala aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Quer dizer, Jesus está dizendo que o dia de sua vinda vai ser completa e ele vai, quer dizer, ele está trazendo esse dia para perto e está dizendo, esses dias serão abreviados, mas serão abreviados por causa dos escolhidos. Eu vejo aqui algo muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, se nós não pregarmos o evangelho, Jesus não vai vir. Eu já ouvi pastor dizendo isso. Temos que pregar o evangelho para apressar a vinda do Senhor. Nós não vamos nem apressar, nem retardar a vinda do Senhor. O Senhor virá no dia já determinado por Deus. E esse tempo será abreviado porque o Senhor tem controle do tempo. Mas abreviado não por causa de alguma coisa que a igreja faça ou deixe de fazer, mas por causa dos escolhidos que ficarão para sempre com o Senhor. Né? Então, irmão, eu entendo aqui os escolhidos como os eleitos de Deus, tanto os judeus como os cristãos. Eu entendo aqui como tanto os judeus como cristãos. Aqui o texto ainda não dá muita clareza a que período. Sim, a grande tribulação. Sim, é porque aqui, sim, verso 21. Ele fala aqui, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Sim, aí nesse caso, seria especificamente os judeus. Porque nesse período da tribulação, em que a igreja arrebatada não estará mais aqui, Deus fará um trabalho específico com este povo. Sim, no Antigo Testamento os eleitos geralmente são o seu povo de Israel. Não é? Eu quero também destacar aqui o verso 27 e o verso 28. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está mostrando que a sua vinda é repentina, iminente, rápida. Né? Embora os sinais ocorram, esses sinais apenas apontam. Por isso que a vida cristã é uma vida que está sempre com o seu olhar voltado para a vinda de Jesus. Por isso que o cristão ele anseia e deseja a vinda de Jesus. Porque essa vinda é algo que tem que trazer ao nosso coração alegria e paz. Eu já vi crente com medo do Apocalipse. Ai, pastor, eu tenho medo do Apocalipse. O crente, na verdade, tem que ter alegria. Porque o livro de Apocalipse não tem que meter medo em nós. Ele fala da nossa redenção. Ele fala da nossa união com o Senhor. É uma esperança. É uma alegria para o crente. O crente tem que se sentir animado ao ler o livro de Apocalipse e saber o seguinte, que a morte e o inferno serão destruídos, que todo sofrimento vai cessar, de que toda lágrima será enxuta, de que permanecendo fiéis em Cristo receberemos a coroa da vida. Essa é a alegria que temos no Senhor. E o verso 28 é uma pequena parábola. É interessante esse texto. Eu também ficava lendo muitas vezes. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres se ajuntarão. Né? É uma parábola. Onde tem cadáver, tem carniça. E onde tem carniça, tem abutres. Né? É como se Jesus dissesse o seguinte:
onde estiver essa reunião dos filhos de Deus, onde estiver esse evento, ali estarão os servos de Deus. Isso aqui é uma linguagem figurada. A gente vê cadáver e abutre apenas pelo lado ou pelo aspecto negativo, sombrio, de morte. Mas aqui Jesus está falando de algo inevitável. Ou seja, onde tem cadáver, tem carniceiro. Onde tem esses sinais, tem a sua vinda. Essa é a lógica. Entendeu? Então, por isso que esses sinais devem ser observados por nós e devemos estar atentos. Por quê? Porque onde estão ocorrendo esses sinais? Estão ocorrendo os sinais da vinda de Jesus. Então, saiba, por exemplo, irmãos, que quando teve o ataque na França ano passado, em janeiro, no Charlie Hebdo, e no restaurante judeu, os irmãos sabiam que o governo de Israel, Benjamin Netanyahu, foi lá e levou uma equipe ministerial e ele disse, qualquer judeu da França que quiser ir para Israel, nós pagamos tudo. Os irmãos sabiam disso? Sabiam que os judeus da Europa estão indo embora para Israel? Outro sinal, é um sinal. É um sinal da vinda. Então a gente tem que perceber essas coisas que vão ocorrendo. Sabe a Rússia, que em 4 meses impediu o crescimento do Estado Islâmico e que reforçou Bashar al-Assad? A Rússia é o reino do norte, descrito nos livros proféticos e no livro de Apocalipse. É Gog e Magog, que a Bíblia fala. Isso está relacionado com a profecia bíblica. E cada dia mais vamos perceber que os Estados Unidos vão perder poder no mundo. Porque, segundo as profecias bíblicas, quem vai crescer em poder no mundo é a Rússia e a Europa. O anticristo virá da Europa. Por isso essas coisas ocorrem, a gente tem que ler. Então essa profecia aqui, ele fala de algumas coisas que ocorrerão aqui, de algumas coisas que ocorrerão lá. Vamos seguir em frente. Aqui, nessa parte, Jesus está falando de uma forma até muito específica para os judeus. Lembre-se, Mateus é um evangelho para judeus. Um evangelho para judeus. A figueira, a parábola da figueira. A figueira era símbolo de Israel. Então Jesus está dando uma advertência a Israel. Ele fala aqui, especificamente, da importância de nos mantermos vigilantes quanto à sua vinda. Vigilantes. Jesus deixa claro, o livro de Apocalipse fala isso muito bem, de que haverá sinais nos céus e na terra. Sinais no cosmos. Não sei quantos irmãos souberam, eu estava em João Pessoa quando eu vi essa reportagem dizendo que um meteoro tinha cruzado o céu do Brasil próximo do Atlântico. Os irmãos viram isso? Aconteceu. Irmãos, embora muitos fragmentos de rocha caiam sobre a terra aqui, é difícil a gente ver essas coisas. Só que a Bíblia fala de sinais que vão ocorrer no cosmos, no céu, serão vistos pelos homens. Sinais que muitas vezes vão imprimir temor, terror. Jesus, e aí o texto todo é muito aqui e lá, aqui e lá. Jesus está falando em 2 tempos. Mas a ideia de Jesus é trazer para os discípulos uma visão. Vocês têm que estar preparados. Vocês têm que estar servindo. Vocês devem estar prontos. Se vocês sabem determinar os sinais dos tempos, olha, agora é verão, agora é inverno, agora é outono. Sejam também capazes de perceber os sinais, porque ninguém sabe a hora do Filho do Homem. Somente o Pai. O relógio está no Pai. E o Pai sabe o tempo. E nós apenas temos
uma percepção do que possa ocorrer. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos quanto à vigilância. É triste ver, irmãos, crentes que levam a sua vida espiritual de qualquer jeito. Não oram, não leem a Bíblia, não se preocupam com as coisas espirituais, fazem planos para 10, para 20, para 30 anos e não se preocupam com a vida espiritual. É triste perceber, e eu creio, irmãos, que tem gente, a discussão é muito grande sobre como será o arrebatamento ou por que será o arrebatamento. Mas uma das coisas que meu coração crê no arrebatamento é de que Deus dará um mimo. Agora veja bem, irmãos, isso é uma visão minha. Digo isto eu, não o Senhor. Qual Paulo? Eu creio que uma das causas do arrebatamento da igreja é despertar os crentes para um último momento. E um mimo para aqueles que são fiéis. Isso é uma percepção minha. Porque tem crente que vem todo domingo, ouve a palavra de Deus, mas está assim, ó. Ele está desligado. Sabe quando Paulo fala em Coríntios assim? Porque há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Eu creio que o arrebatamento é para dar uma chacoalhada nos que ficarem. E para dizer assim, agora é tudo ou nada. Então tem crentes que estão levando a vida espiritual, não deixa a vida me levar. No pagodinho. Só que esse pagodinho vai dar errado. Vida espiritual, poucos crentes têm o desejo da vinda de Jesus. Poucos crentes olham a vida com a perspectiva da esperança gloriosa do futuro. E isso é triste. E eu vejo aqui Jesus chamando, dizendo, prestem atenção, estejam alertas, atentos, vigiem. O Senhor deu uma tarefa, façam, para quando Ele chegar, vocês estejam prontos. Capítulo 25, já estamos indo para a reta final. Oi. Ele é Deus, mas naquela realidade humana, Ele está dizendo, nem o Filho, naquela realidade humana. Ele não está negando sua divindade. Mas lembremos que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, houve um salto de humilhação de Deus, ou seja, Jesus abriu mão de sua prerrogativa, embora fosse Deus. Sim, claro. Há uma hierarquia, embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três sejam Deus, há uma hierarquia entre eles. Sim. Jesus mesmo o tempo todo fala, eu só falo aquilo que o Pai me deu para falar. Ele é submisso ao Pai, ele é por isso que ele é o servo perfeito. Porque ele faz exatamente o que o Pai quer. E embora os três, em uma mesma essência, sejam um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma hierarquia. Sim, a vontade do Pai foi satisfeita. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ali é aquela natureza humana de Jesus, que cita o Salmo e de forma profética mostra a realidade do Messias, sofredor. Vamos para o 25. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pedir para o pastor Nelson, você levar a Deus numa oração, pastor.
Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Até amanhã.